Então vamos cerrar levemente os nossos olhos, encontrar uma posição confortável na cadeira, elevando o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pedindo que suas bênçãos se derramem sobre nós nesta tarde. E que nesta casa do caminho que nos acolhe, possamos encontrar o amparo, o consolo, os esclarecimentos que viemos buscar. Que assim seja. Então, boa tarde. Nosso fraternal abraço a cada um de vocês, sintam-se todos fraternalmente abraçados por esta casa, na presença de cada um de seus trabalhadores e do plano espiritual maior que nos assiste. E nossa gratidão a Deus e ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade maior que nos proporciona esse encontro, entre todos nós nessa tarde, que Ele possa nos trazer conhecimento a mais, para que nessa caminhada nossa, nesse plano, que é justamente a finalidade de crescermos, de aprendermos, de nos desenvolvermos em todas as áreas do conhecimento, é a nossa missão, é o nosso objetivo. Então, que essa tarde nós possamos conquistar uma vírgula a mais nesse capítulo. O tema para a nossa reflexão hoje tem a ver com as nossas emoções, mais precisamente o controle das emoções. Uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Quando ele nos fala em seu início, não está falando de quando nascemos nessa encarnação. Ele se reporta ao início da nossa romagem como criaturas com individualidade. Ou seja, muito lá atrás, quando o nosso Pai Criador nos criou. Lá em eras onde nós muito mais nos assemelhávamos a animal do que a hominal. Por isso, nós só tínhamos instintos. Instintos, sensações, emoções e sentimentos. Então, ele nos fala em instinto, primeiramente. Lá no início, então, da nossa jornada evolutiva, quando a gente era mais para o animal do que para o hominal, nós éramos guiados pelos instintos. E nesses instintos, o mais forte deles é o da sobrevivência e da perpetuação da espécie. Então, basicamente, o nosso dia a dia era preenchido com as finalidades de se manter vivo e de procriar. Por isso, nós mais nos parecíamos com animais do que com criaturas inteligentes. Por quê? Porque nós estávamos em nosso princípio e a evolução não dá saltos. A evolução, ela segue o passo a passo. Não tem como a gente pular etapas. Então, foi necessário que nós passássemos pela era da
Ignorância. O que é ignorância? É o total desconhecimento. É o instinto puro. Sensações. Ele nos fala, então, que um pouco mais evoluídos passamos a ter sensações. Então, o que são as sensações? Sensação é a percepção física de algo. Frio, calor, dor, sabor, cheiro, fome, sono, cansaço, segurança e muitas outras. Isso são sensações. As sensações também não são lá de grande evolução. Elas estão muito ligadas também ao instinto de preservação. Ou seja, se nós vamos comer um alimento e esse alimento não está com um cheiro bom, automaticamente o nosso cérebro dispara um alerta: não coma isso porque ele vai te fazer mal. Automaticamente é o instinto de preservação atuando em nós. Se algo está muito quente, nós nos mantemos afastados. Por quê? Porque é a nossa sobrevivência que está em perigo. E assim todas as outras sensações. Cansaço, sono, precisamos dormir. Nós podemos passar dias sem comer. Muito menos dias sem tomar água. E menos ainda sem dormir. Se nós ficarmos aí em torno de 72 horas sem dormir, literalmente, o nosso cérebro começa a entrar em colapso. Então, o sono também é algo para nos fazer desligar e dar ao corpo o que ele está pedindo e necessitando naquele momento. Todas essas sensações, elas são ligadas ao instinto, ou seja, elas são automáticas. Nós não precisamos parar, pensar, concatenar a ideia, formular um pensamento para daí decidirmos se aquilo é perigoso ou não. Então, as sensações, sim, são ligadas também aos instintos, mas tem também um componente de raciocínio, muito primário, mas tem. Estou com sono, não vou deitar no primeiro lugar, a não ser que o meu cérebro esteja desligando de fato. Mas se eu estou com sono normal no dia a dia, eu não vou deitar no primeiro lugar da chave. A gente vai pensar, bom, então eu vou me dirigir para a minha cama. Os animais não têm disso, né? Deu sono, ele deita onde estiver e dorme. Então, nós temos as nossas sensações precisaram de uma certa evolução nossa. Por isso que ele fala, um pouco mais evoluído passa a ter sensações. Emoções, que é o ponto central da nossa reflexão hoje. O que são as emoções? Muito fácil a gente confundir emoções com sentimentos. Não são a mesma coisa. Por quê? Porque as emoções são resposta imediata a um estímulo. Ocorrência física e psíquica automática. Então, as nossas emoções, elas são uma resposta muito rápida a um estímulo. Por exemplo, se entrasse aqui nessa sala agora uma onça pintada, qual seria a nossa reação? A nossa primeira é a emoção, né? Medo. Preciso fugir, preciso sair desse local. Nós não vamos parar, olhar, será que é uma onça? Será que ela é brava? Será que ela é domesticada? Será que ela oferece perigo? Não. O nosso instinto, aliado à nossa emoção, vai nos dar o alerta de fugir ou de atacar. É o nosso, né? As nossas emoções rápidas, elas são nessa ordem. Ou eu fujo, ou eu me afasto, ou eu ajo, atacando, defendendo. Então, ela não precisa ser raciocinada, mas é uma emoção. Eu sinto medo, eu sinto raiva,
Tá? E elas causam alterações fisiológicas rápidas e passageiras. Altera nosso ritmo cardíaco, altera as nossas expressões faciais, dilata as pupilas e, em muitos casos, diminui até a nossa oxigenação cerebral. Porque no momento da emoção, da forte emoção, nós hiperventilamos. E a nossa oxigenação cerebral fica prejudicada. É por isso que é muito fácil, sob uma forte emoção, nós agirmos contrariamente à nossa natureza do dia a dia. Nós fazemos algo que, no dia a dia normal, nós nem imaginaríamos sermos capazes de fazer. Até mesmo, por uma autodefesa, tirarmos a vida de alguém sendo criaturas extremamente pacíficas. Por quê? Porque a forte emoção, e isso era conhecido até mesmo pela lei dos homens, em que em alguns casos a pessoa pode alegar ter agido sob forte emoção. Ou seja, ela não raciocinou. Ela fez instintivamente, ela agiu impulsivamente. Então, as nossas emoções, elas têm esse caráter de não nos deixar refletir muito bem, de abalar a nossa razão. Então, elas podem prejudicar a oxigenação cerebral, influenciadas por fatores externos ou internos, por vezes sem causa aparente. Há pessoas que agem descontroladamente diante de algo que para outras pessoas é comum, é normal. Isso às vezes pode ser um fator interno, um trauma, pode ser um resquício, uma lembrança lá do subconsciente de uma outra vida. Por exemplo, se uma ranzinha, aquelas ranzinhas pequenininhas saíssem pulando aqui, algumas pessoas nem se mexeriam no lugar. Outras entrariam em surto. Minha esposa não está aqui, mas se ela estivesse e entrasse uma rã, com certeza, um sapo, ela sairia alucinada ou congelaria. Né? Às vezes acontece isso, a pessoa não consegue reagir, ela congela. Isso é uma emoção, uma forte emoção, que nos tira da razão. Ou seja, por quê? Que risco esse animal nos ofereceria? Nenhum. Tem pessoas que têm fobia de aranha, embora seja um animal perigoso, não é um animal que vai nos atacar assim do nada como um monstro. Né? Mas por que isso? Porque a pessoa se vê imbuída, tomada por uma forte emoção e ela perde a razão. Só que na maioria das emoções, a maioria das emoções afetam o nosso raciocínio, o nosso poder de julgamento. Mais ou menos, mas afetam. É por isso que nós precisamos aprender e entender que há que se ter um controle sobre as nossas emoções. Então, alguns exemplos, né? Medo, raiva, atração. Por que muitos casamentos, hoje em dia, se vê aí muitas uniões que, do nada, casam e, mais rapidamente ainda, separam? Por quê? Porque não agiram, não fizeram aquela união baseado em razão. E também não foi por sentimento. Foi só por emoção. Que emoção? Atração. Só atração. E a atração não tem força suficiente para manter unido por muito tempo quando as diferenças são muito grandes. E essas diferenças, às vezes, só aparecem depois de algum tempo. Então, na afobação, né, na emoção da ansiedade de ir morar junto, de viver junto com aquela pessoa, baseado pela atração,
não deu tempo de um analisar o outro, verificar se realmente era aquilo, ou seja, não houve a razão envolvida. Por isso, às vezes, a gente dá passos e quebra a cara, né? As emoções, na humanidade atual, elas estão sendo muito prejudicadas em sua evolução, tá? A humanidade está sendo muito prejudicada em sua evolução por causa das emoções. Pelo interesse em sensações imediatas e emoções passageiras. O que são as sensações imediatas? Nós estamos numa geração muito ansiosa. Nós estamos com uma geração, aí, a geração mais atual, né? Ela perdeu a capacidade de aguardar, de esperar. Por quê? Porque a tecnologia trouxe para nós um imediatismo muito grande, né? Quem nasceu em 70, 80, 90, sabe muito bem que para nos comunicarmos com alguém que estava em outro país, em outra cidade, era por carta. Quanto tempo levava a carta para chegar? Primeiro que a gente tinha que escrever a mão, né? Ou datilografar, ir para o correio, postar a carta. Esperar alguns dias para que a carta chegasse. Esperar mais alguns dias para que a pessoa respondesse, postasse, retornasse. Quanto tempo passava isso? Mais de semanas. Hoje queremos falar com alguém, é um clicar de tela, não é nem de botão mais, é de tela. Se quisermos falar com a pessoa, olhando para ela, mesma coisa. Se queremos uma refeição, mesma coisa, é só chamar. Então, as coisas foram ficando muito imediatas e foi se perdendo a capacidade de aguardar, de esperar. Isso está trazendo uma ansiedade muito grande em nossos jovens. São muito ansiosos. Então, isso está prejudicando muito mais do que auxiliando. No trabalho, quando um cliente queria alguma coisa, há alguns anos atrás, não faz tanto tempo isso, quando ele queria uma informação, alguma coisa, antes do fax, ele tinha que telefonar, solicitar, a gente tinha que fazer o que ele queria. Isso passava-se dias. Depois veio o fax, já começou, né, a ficar um pouco mais imediato. Acho que alguns aqui nem conheceram o fax, né? Mas pelo que eu vejo, a maioria sabe o que eu estou falando. Hoje não. Hoje o cliente te liga a qualquer hora, quer dizer, não há mais nem o respeito de olhar no relógio e dizer, isso não é o horário, né? Então, a nossa vida, a tecnologia tornou a nossa vida mais fácil? Não. Mais difícil. Mas não pela tecnologia. Por nós. Porque a tecnologia ela pode ser boa ou ruim. Quem dá a conotação nela somos nós. Então, a humanidade está sendo prejudicada por ela mesma. Porque nós não estamos raciocinando. Nós estamos nos movendo muito mais pelas emoções. As consequências disso, superficialidade nas relações, e está muito superficial, né? Ao passo que muita gente chama de amigo alguém que ele nunca viu, nunca abraçou, nunca apertou a mão. Ah, é meu amigo do Face, do Instagram. Meu conceito de amigo é um pouco diferente. A minha geração amigo era alguém que você podia confiar, você conversava, você abraçava, ele ia na tua casa, você ia na casa dele, você podia confidenciar coisas. Eu ser amigo de alguém que eu não sei,
às vezes não sabe onde mora direito. É um conceito meio estranho, né? Então, estamos superficializando muitas relações. Está prejudicando também as relações trabalhistas, sociais, familiares e afetivas. Nisso tudo, a tecnologia também está contribuindo. Por quê? Porque nós não estamos sabendo utilizar a tecnologia. Então, emoções. A supervalorização às emoções em detrimento aos bons sentimentos, resultando em falta de ponderação em relação ao meio. Ou seja, nós estamos nos movendo, né, instigado pelas emoções, várias emoções, né? E nós estamos perdendo a capacidade de ponderar. As pessoas leem uma coisa na rede social, não gostam daquilo, já se acham no direito de ofender, e não está oxigenando o cérebro. Não está parando para pensar que o mesmo direito que eu tenho de me expressar, o outro também tem. Então vamos respeitar o direito do outro de pensar diferente. Mas não, todo mundo tem que concordar comigo. Todo mundo tem que pensar da mesma forma que eu. Isso está causando sérios problemas. Aí nós vamos para as redes sociais, às vezes cansados, frustrados, né? E vemos pessoas curtindo a vida, aproveitando. Qual a sensação? Qual a emoção que vem? Minha vida é uma porcaria. Só os outros aproveitam. É isso. Não estamos raciocinando. Então, só para fazermos um exercício, essa aqui é uma praia da Bahia. Quem conhece a Bahia? Levanta a mão. Quem conhece a Bahia? Lugar bom, né? Calorzinho, água de coco, né? Mar maravilhoso, terra do acarajé, Pelourinho, terra do Grão Teixeira, de Valdo Franco, da Casa do Caminho, Marcelo Caminho. Vamos imaginar, então, agora, que nós pudéssemos sair daqui, ir para Bahia, para Salvador. Levanta a mão, quem se imaginou nessa praia aqui, nesse momento, calorzinho, água de coco. Levanta a mão, quem se imaginou nessa praia? Bem, agora levanta a mão, quem se imaginou visitando a mansão do Caminho de Valdo Franco? A maioria se imaginou na praia. Mas a culpa é minha, gente. O que eu fiz com vocês é o que as mídias sociais, é o que a televisão faz toda hora. Eu não botei de Valdo Franco. Eu não botei a mansão do Caminho. Também não botei nenhum dado lá das mais de 5 mil crianças que são atendidas lá. Agora eu pergunto para vocês. Imaginando que nós tivéssemos ido ou para praia, Salvador, ou tivéssemos ido visitar a mansão do Caminho. Qual dessas duas experiências vocês acham que teria um impacto mais duradouro em nossas vidas? Qual? As duas? Ah, mas a segunda? Esse é o raciocínio que nós temos que fazer. Óbvio que é bom ir para a praia lá de Salvador. Maravilha. Vai lutar. Maravilha.
Mas quanto tempo leva para que eu volte e esteja novamente estressado, cansado, com vontade de ir de novo para a praia? 6 meses? Talvez nem isso. Agora, se nós formos visitar uma obra como essa, de Edivaldo, existem várias outras, né? Estou usando só um exemplo. É algo que nós não vamos esquecer nunca mais, né? E talvez algo que nos transforme. Então nós precisamos nos desconectar um pouquinho do que estão dizendo que é bom para nós. Eu agora fiz isso. Eu induzi vocês a se imaginar na praia, no calor. Por quê? Porque eu usei algo que todo mundo agora gostaria, né? Calorzinho, água de fogo, descansando, marzinho, né? Do que está aqui, brochado de roupa, frio, nublado. Tá? Nós precisamos nos desconectar do que dizem que é bom para nós. E nós precisamos nos conectar conosco. O que eu realmente preciso. O que eu realmente quero na minha vida. Será que é isso que eu quero? Será que eu quero ficar batendo boca em rede social? Será que eu quero ficar sentindo ansiedade? Será que eu quero ficar o tempo todo achando que o mundo tem que resolver as coisas no estalar de dedos meu? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a realidade não é essa. Então nós precisamos voltar para a realidade e deixar as emoções de lado. Porque as emoções podem nos levar a fazer coisas terríveis, que vão ter um impacto em nossas vidas, quem sabe até o final dessa existência. E se prolongar, às vezes, uma outra encarnação. E não precisam ser coisas tão terríveis. Às vezes, uma discussão, às vezes, ofender uma pessoa, uma briga de trânsito. Isso pode gerar para nós um inimigo que não vai ser fácil, depois, de transformar em amigo. E aí nós vamos para os sentimentos. O que são os sentimentos? Estados afetivos complexos que resultam da interpretação e avaliação de experiências, situações e memórias. São subjetivos e influenciados pela história de vida, crenças e valores. Tá? Então, e experiências, né? Eu coloquei aqui. Essa, por exemplo, de visitar a Mansão do Caminho seria uma experiência que, com certeza, agregaria para nós, os nossos sentimentos, algo de muito valioso. Valores pessoais, né? Diferente das emoções, os sentimentos envolvem a atividade mental consciente e são mais duradouros. Agora, não nos enganemos. Pelo fato de ser um sentimento, não quer dizer que ele seja bom ou ruim. Nós é que temos que avaliar o que aquele sentimento me traz. Ele pode ser positivo ou negativo, demonstrando sempre a condição espiritual do ser. Então, vamos avaliar quais são os nossos sentimentos. Quais os sentimentos que eu nutro, que eu expresso, e aqueles que eu não ouso externar, que eu seguro para mim, mas que estão lá, me transformando numa pessoa amarga, queixosa, pessimista. Eu atraio as pessoas ou eu as rechaço? Eu sou uma pessoa que agrega ou sou aquele tipo de pessoa que quando chega num lugar, as pessoas vão sair de fininho, lá vem que chato. Eu tenho pessoas que conheço assim, gosto muito, mas não dá para ficar muito tempo com a criatura porque ela te desestabiliza com seu negativismo, com seu pessimismo, né? Então, a gente ora por essas criaturas, a gente torce por elas, e olha que eu já tentei conversar, né? Dizer, não seja tão pessimista, olhe bem, olhe a tua vida, mas não adianta. Por quê? Porque eu estou mexendo com crenças e valores pessoais.
eu não vou mudar a crença e o valor pessoal de ninguém. Que salve! Que sorte a minha se eu conseguir mudar as minhas crenças e valores pessoais para crenças e valores positivos em mim. Quem dirá os outros? Então, não nos enganemos. Ninguém muda ninguém. Somente nós. Nós somos capazes de nos transformar. Sentimentos positivos operarão em nosso íntimo de maneira construtiva, tranquilizando quanto ao presente e futuro, e aceitando o passado como etapa do processo de melhoria contínua, qual é a nossa destinação para a qual Deus nos fez. Bons sentimentos nos colocarão em contato mais eficiente com o Criador, ou seja, quando fizermos uma prece, os sentimentos que estão no nosso íntimo serão um fator determinante se a nossa prece vai se elevar ou se ela vai ficar aqui no terreno. Então, torna mais fácil a compreensão dos seus desígnios de Deus, e dessa forma entendemos melhor a dinâmica da vida. E vamos entender que a vida tem o seu ritmo, e ele não obedece à nossa vontade. Cabe a nós nos adaptarmos, e não queremos adaptar o mundo ao nosso modelo. Entender a dinâmica da vida é o primeiro passo para o exercício do amor. O ponto delicado do sentimento que ele falava lá. O ponto delicado do sentimento é o amor. Porque aí não há dúvidas. É um sentimento nobre e puro. Então, irmãos, vamos prestar atenção às nossas emoções? Como é que é a nossa resposta imediata aos estímulos do dia a dia? E quais os sentimentos que nós estamos guardando em nós? De pessimismo ou de otimismo? De amor ou de ódio? De construção ou de destruição? De agregar ou desagregar? Nós precisamos nos conhecermos. Eu gosto sempre de lembrar uma frase que existia no oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo. E é olhando dessa forma para o nosso interior que nós vamos nos conhecer. Agradeço o privilégio da atenção de vocês, da companhia, e convido então os irmãos médiuns para a nossa fisioterapia, e aos irmãos convidamos para relaxar, cerrar os olhos e buscar, nesse instante, nesse contato com a espiritualidade que aqui se encontra auxiliando a cada um de nós, entender qual o sentimento que nos move, qual o sentimento predominantemente em nossas vidas. E pedir a Ti, Pai Criador, Mestre Jesus, que ilumine nossas almas, nossos pensamentos, para que possamos agir refletidamente, buscando seguir o maior tempo possível dentro da Tua lei de amor, justiça e caridade. A lei que nos diz que a mão estendida em socorro tem muito mais força e poder do que a mão erguida para agredir. Que a palavra dita em consolo tem muito mais alcance do que a palavra dita para ofender. Senhor, que busquemos em nosso íntimo reformar, primeiramente, a nós mesmos. Pois que aí sim, reformando-se cada um, poderemos verificar a transformação da sociedade a qual vivemos. E isso só é possível
sentindo o teu amor, recebendo a tua luz e permitindo que ela penetre em nossos corações e nossas mentes. E que assim seja.